conteúdo e a formação de vocês. Pronto. Então, a partir de agora está gravando, aí eu vou começar, tá? Então, para quem estava exclusivamente online, saibam que eu fiquei como professor de vocês de duas disciplinas. Fiquei de uma disciplina que é chamada de linguagens de programação e fiquei como professor de vocês de outra disciplina que é desenvolvimento de aplicações de desktop, tá? E aí, essas duas nossas disciplinas, elas são essencialmente com enfoque teórico e uma outra com um enfoque maior prático, tá? A que é teórica, que eu costumo dizer que ela é 100% teórica, mas ela é teórica em níveis de conceito do que a gente vai ver, tá? Mas ela é prática, porque ela também tem uma parte prática, porque vocês vão fazer umas atividades que mais na frente eu vou explicar, tá? Então, nossa disciplina é Linguagem de Programação e Desenvolvimento de Aplicações Desktop. E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre linguagem de programação, como é essa disciplina, e aí depois nós vamos chegar em aplicações desktop. Então, para quem está exclusivamente online, vocês estão aqui hoje, sexta-feira, e aí próxima sexta-feira vocês também estarão, tá? Para quem o outro pedaço que complementa, então, por exemplo, quem está aqui hoje assistindo essa aula, semana que vem vai ter aula presencial, e aí na sexta-feira não precisa assistir esta aula, tá certo? E assim por diante. Mas quem está 100% remoto vai participar todas as semanas. Porque aí semana que vem eu vou dar a parte introdutória de Java para vocês. Mas eu vou explicar como é nossas disciplinas, tá? Então, quando eu falo de linguagem de programação, muita gente ainda confunde com lógica que a gente estudou ano passado, mas aqui ela tem um enfoque diferente. Ela tem um enfoque no que a gente chama de paradigmas de programação. Então, essas linguagens de programação que a gente escreve, vamos dizer assim, para dizer ao computador o que é que a gente quer fazer, ou qualquer coisa assim do tipo, elas seguem determinadas características ou padrões de a gente escrever algo, alguma coisa assim, e essas características em comum com dessas linguagens, a gente classifica elas em paradigmas, em modelos, e que a gente consegue saber, por exemplo, vamos supor que um paradigma de programação imperativo, ele vai funcionar dessa forma, um orientado a objeto vai funcionar dessa outra forma, e assim por diante. Então, o objetivo da gente, da nossa disciplina, é que a gente possa estudar os principais conceitos que permeiam as linguagens de programação em cada paradigma desse, tá? Então, ao final, a ideia é que vocês consigam analisar as linguagens de programação sobre vários aspectos que envolve ou caracteriza cada uma, tá? E a partir daí vocês saberem, vamos dizer assim, terem mais conhecimento do que escolher quando for implementar um software em determinado domínio, tá? Quando eu digo domínio, área, essas coisas assim. Então, a ideia é isso, é que a gente estude algumas características dos paradigmas, depois a gente conheça mais linguagens que envolvem cada um desses paradigmas, e aí a gente vai fazendo os estudos para que a gente possa descobrir qual o melhor cenário, digamos assim, a gente pode aplicar cada coisa. Desculpa. Então, vamos lá. O que é que caracteriza uma linguagem de programação? Ano passado, quando a gente estava estudando Python, eu já tinha falado isso um pouco para vocês também, que quando a gente fala de linguagem de programação, a gente tem que ter aí uma gramática e um significado bem definido. Em outras palavras, a gente tem que ter tanto a forma do que, como a gente escreve determinada coisa, e quando a gente escreve isso, qual o significado que essa coisa tem. Eu tinha feito um exemplo lá na sala que dizia o seguinte: se eu escrevo aqui casa no português, vocês sabem que remete a uma casa física. Se eu escrevo house no inglês, muitos de vocês também sabem que remete a uma casa. A forma de escrita é diferente, mas o significado
nesse caso é o mesmo. Então, mas por quê? Porque são linguagens diferentes, não são linguagens de programação, mas são linguagens diferentes, o português e o inglês, e assim por diante, tá? Então, a gente considera que uma linguagem de programação, ela tem que ter tanto essa gramática, quanto o significado do que a gente faz com ela, bem definido. Além disso, tem que ser implementável, ou seja, ela tem que ser executável com uma eficiência aceitável, não pode estar demorando muito tempo para fazer determinadas coisas, porque se a gente botar aqui o computador para processar, a gente não vai ficar esperando. Outra coisa, outra característica muito importante é que tem que ser possível expressar todo problema computável. Então, eu tenho inúmeros problemas computacionais, tá? E aí, esses problemas que podem ser executados dado um determinado tempo, tudo direitinho, tá? Uma linguagem de programação tem que ser passível de executar. Quando eu digo isso, é porque a gente tem na literatura, por exemplo, programas chamados de NPs e problemas P, tá? Que são problemas, uns que são computáveis, outros que não são computáveis em um tempo aceitável. Isso quer dizer o seguinte, que tem problemas que um computador ele pode ter a capacidade de resolver, mas pode passar 2 anos resolvendo esse problema. Então, para que esse tempo seja mais rápido, precisa aumentar a quantidade de processamento dele, a quantidade de processamento dele para que ele consiga executar, tá, consiga executar em um tempo que a gente consiga ver esse resultado. Tá? Então, uma linguagem de programação também tem que ser natural para expressar problemas. Então, eu posso aplicar elas em problemas diferentes, distintos de determinada área. Mas por que tantas linguagens, professor? Por que é que a gente vai ter inúmeras linguagens? Eu estou vendo aqui Carlos Gabriel falando Java, kkkk. Fale não, fale isso não, professor. Mas vamos sim, né? Começar a estudar Java aí a partir de semana que vem, já estuda mais um pouco e assim por diante. Tá? Mas por que tantas linguagens de programação? A gente vê aí que cada linguagem foi se desenvolvendo com um propósito diferente, um problema diferente que ela tinha para poder solucionar. Outro fato importante também são os avanços tecnológicos, que aí a gente foi tendo cada vez mais avanços, e a gente tinha lá atrás, por exemplo, uma, uma linguagem de programação que ela era feita por cartão perfurado. Então, se você queria escrever alguma coisa, você tinha que perfurar um cartão, botar na máquina para ele ler, e você fazia vários cartões para poder ela identificar o que é que você queria programar. Então, hoje em dia não precisa mais disso, e cada vez mais a gente vai tendo esses avanços, trazendo mais facilidades para quem vai escrever determinados códigos. Temos a parte comercial, temos o background científico, tá? Aspectos culturais, tem a questão de que muitas linguagens de programação surgem dentro das universidades e por aí vai, tá? Então, a gente sabe que cada linguagem de programação, às vezes a gente pode adotar uma linguagem melhor para um contexto e outra linguagem que é melhor para outro contexto, enfim, tá? Mas o que é o paradigma de programação que eu estava falando no começo é justamente o modelo padrão, o estilo de programar, tá? Que vai agrupar determinadas características. Então, eu escrevo de uma forma em uma linguagem, eu sei que outra linguagem, dentro do meu paradigma, eu vou escrever também dessa forma. Tá? Então, a outra coisa que a gente fala é o seguinte, que classificar essas linguagens em paradigmas é uma consequência de decisões de projeto que vão impactar na forma como a aplicação ela é modelada. Tá? Então, vai impactar na forma como a aplicação ela é desenhada. Escolher um paradigma orientado a um objeto vai exigir que a gente faça uma arquitetura de uma forma, ou seja, que quando a gente quer construir um prédio, a gente tem que fazer inúmeros projetos para construir esse prédio. Tá? A gente tem que fazer inúmeras plantas, tem que fazer projeto hidráulico, arquitetônico, ver como é que vai ser, a planta baixa, enfim, isso, aquilo. Quando a gente vai construir um software, a gente também tem vários artefatos desses tipos
que a gente tem que considerar. E aí, a partir do paradigma que a gente escolhe para construir esse software, a gente vai ter alguns artefatos a mais, outros a menos e assim por diante, tá? Então, a gente tem um paradigma, que é o paradigma imperativo. É o paradigma que vocês já conhecem, tá? É o paradigma que vocês já estavam fazendo as aplicações de vocês no Python, tá? Ano passado, tá certo? Então, esse é um paradigma que a gente diz que ele é centrado no conceito de um estado, modelado por variáveis, e ações, tá? Que são os comandos que manipulam o estado. Em outras palavras, eu estou falando o seguinte: é aquele paradigma que vocês estão escrevendo alguma coisa, aqui, vocês estão escrevendo tal, 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 tal. Quando vocês querem armazenar alguma coisa, vocês criam uma variável. Aí aqui dentro vocês fazem alguma ação, tem um if aqui dentro que modifica o valor dessa variável. E por aí vai, tá certo? Então, esse é um paradigma, por mais que a gente não tenha feito, a gente pode incluir subrotinas, procedimentos com mecanismos de estruturação e algumas outras coisas a mais. Mas, essencialmente, é um paradigma que ele tem um estado, que são os valores que as variáveis guardam naquele momento, e ele tem ações que vão manipular esse valor, vão manipular esse estado, tá certo? Dessas variáveis. Então, se uma variável aqui tinha x igual a 0, aí tem uma ação aqui que aumentou esse x, agora é 10. Então, ao mudar aqui para o 10, a gente diz que manipulou, modificou o estado da variável x, tá certo? E a gente diz também que isso é um paradigma, esse foi um dos primeiros paradigmas a surgir, e ele é dominante em aplicações legadas. O que são aplicações legadas? São aplicações que, vou dizer assim, resistem ao tempo, que foram feitas lá atrás, mas que até hoje ainda continuam sendo usadas, tá certo? Então, são aplicações que não se tem um motivo para modificar ou tentar atualizar ou tentar trocar ela de um paradigma ou de linguagem ou qualquer coisa assim do tipo, porque já fazem muito tempo que está sendo usado, funciona tudo direitinho e assim por diante, tá? Então, esse a gente diz que são aplicações legadas. Então, ela funciona exatamente assim. A gente espera receber uma entrada, tá? Tá aqui a nossa entrada. Quando a gente recebe essa entrada, nós vamos criar ou colocar aí nossas variáveis que vão estar armazenando esses valores. O nosso programa vai conter ações, tá, que vão modificar essas variáveis, e aí elas ficam manipulando o estado de cada uma dessas variáveis até que gere uma saída. Esse é mais ou menos como a gente escreve um programa seguindo o modelo computacional do paradigma imperativo, que é o que vocês estavam fazendo ano passado, tá certo? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Não. Então, se eu considero uma outra linguagem que segue o paradigma imperativo, essa outra linguagem ela vai funcionar, por mais que ela tenha uma sintaxe, uma semântica, até pode ser diferente, tá, do Python, que a gente já estava fazendo, ela segue essa estrutura de entrada, ter um estado, ter nosso programa modificando o estado das nossas variáveis e gerando uma saída. Então, isso é o que eu estou falando, que quando a gente classifica essas linguagens em paradigma, eu estou falando de características em comum que elas vão ter. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Show, beleza. Então, vamos prosseguir. Aí a gente tem vantagens de utilizar esse paradigma? Temos uma questão de eficiência, tá certo? Temos uma questão de que é uma modelagem natural de aplicações do mundo, ela é executada de forma sequencial, tá? Então, quando você faz, você vai escrever um algoritmo que é uma sequência lógica,
para implementar alguma coisa. Então, a gente está escrevendo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ela se assemelha a você fazer aí no modelo imperativo, tá? E já é um paradigma dominante bem estabelecido, já vem sendo escritos várias aplicações nele já há muito tempo aí, tá certo? Aí a desvantagem dele, difícil legibilidade. Imaginem vocês que a gente faz um programa, é só um arquivo, qualquer coisa do tipo, e que a gente escreve lá 10 mil linhas. Então, se eu pedisse para que... Se eu pedisse para vocês que olhassem para esse programa e tentassem entender da forma como se dá lá as 10 mil linhas, vocês dificilmente conseguiriam entender a lógica completa dele por trás, tá? Aí, com isso, quando vocês têm que dar uma manutenção, aí vocês podem mexer em um determinado ponto que vai ocasionar um erro em outro canto, e isso daí vai gerando muitos mais problemas. Então, ele focaliza no como você vai fazer e não o que você está fazendo. Ele não traz muitos conceitos atrelados àquilo que você está fazendo, esse paradigma. Então, quando você escreve, eu estava conversando com o pessoal também lá na sala, se você escreve aqui nome, você escreve aqui endereço, e eu perguntar a vocês, pessoal, esse nome e endereço aqui se refere a quem? Tá? Aí, opa, se refere a quem? Aí vocês não têm como me dizer se esse nome e endereço é de uma loja, se esse nome e endereço é de uma pessoa, se esse nome e endereço é de qualquer outra coisa do tipo. Então, ele focaliza, quando ele focaliza no como, ele focaliza no como você está fazendo aqui, permitindo, dando opções de você fazer, mas não focaliza no que você está fazendo, tá? Aí a gente vem com o outro paradigma, que é o paradigma para que a gente possa adentrar no nosso mundo do Java. O Java trabalha com o paradigma orientado a objetos. Aí Edilson está perguntando aqui, professor, o Java é uma linguagem antiga, tipo anos 2010. Edilson, 2010 é ultra mega novo, tá certo? Então, só para vocês terem aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Olha só, ó, olha só. Então, ó, Java é uma linguagem antiga, tipo anos 1995, tá certo? É uma linguagem antiga, porém extremamente atual. Vou pegar aqui, ó, já aproveitar, deixa eu ver aqui se já saiu. Olha, enquanto vocês veem. Olha só aqui, o Java. Cadê? Não, não quero esse daqui. Cadê? Deixa eu botar aqui, ó. Program Language Ranking 2021. Não sei se já... aqui. Se já saiu ou se está na de 2020. Mas o Java é a linguagem até hoje, uma das linguagens mais utilizadas no mundo inteiro. Tá certo? É uma linguagem que inúmeras empresas utilizam. Muita coisa funciona por meio dela, tá? A gente tem muitos programas, muitos softwares aí desenvolvidos com Java. Tá lento aqui, vou voltar lá para a apresentação. Com Java, tá? Então, é uma coisa muito, vou dizer assim, mercadológica, até para a gente aprender mesmo. Então, vamos lá. Então, o Java, ele segue um paradigma que a gente chama de orientado a objetos. A gente costuma dizer que o paradigma orientado a objetos não é um paradigma no sentido estrito, só ele só é um paradigma, porque ele pode ser entendido como uma subclassificação do imperativo. Tá? Então, a diferença vai ser a forma como você vai desenhar, arquiteturar o seu sistema comparado ao imperativo. Então, a grosso modo, quando a gente faz uma aplicação com orientado a objeto, que a partir de agora a gente vai chamar de OO,
tá? Uma aplicação ela vai ser estruturada em módulos. Esses módulos são as nossas classes. Essas classes vão agrupar vários atributos, que a gente vai se referir ao estado, tá? E vários métodos que vão modificar esses atributos, ou seja, vai modificar o estado desses atributos, o estado dessa classe, tá? Então, vai ser semelhante ao que a gente já estava vendo, tá certo? Ao imperativo ali de criação de atributos e tal, tudo direitinho. A diferença é que vai ser particionado em classes. E ainda mais, agora essas classes elas vão poder ser tanto estendidas como usadas como tipo. Aham, pronto, tá. Eu vou ler aqui a pergunta do Carlos. E aí a gente pode estender, tá? Determinada classe e usar, e a gente vai usar elas como objetos. Aí o próprio nome diz orientada a objetos. Se eu pergunto a vocês o que é qualquer coisa, sei lá, não sei se vocês veem, o que é isso daqui? Uma caneta, e uma caneta é um objeto, e por aí vai. Então, um carro é um objeto, e tudo na nossa vida é um objeto. Tudo que a gente vê, que a gente toca, ou que a gente pode classificar, tá? Ou caracterizar, tá certo? Como as características e as ações do que isso pode ser feito. Então, uma caneta, qual uma ação que eu posso fazer com a caneta é escrever, tá certo? Posso riscar, posso pintar. Então, isso daí é um objeto e a gente pode, agora, digamos assim, depois deste paradigma, a gente pode pegar esses conceitos que estão no nosso mundo real, estão o tempo todo a gente convivendo com eles, e levar para dentro da nossa linguagem de programação. O paradigma orientado a objetos é este paradigma que permite a gente se aproximar mais da nossa realidade, tá? Então, quando... Eita, eu pensei que estava ali. Então, quando a gente escreve uma aplicação com um paradigma orientado a objeto, uma linguagem orientada a objeto, a gente consegue, digamos assim, caracterizar melhor, tá? O que nós estamos fazendo. Eu consigo dizer agora que o nome e endereço que tem ali de variável está relacionado a uma pessoa, e não apenas como uma variável qualquer dentro do meu programa, tá certo? E aí a gente vai usando as linguagens para poder fazer isso. Aí o Carlos perguntou, professor, geralmente as pessoas falam que a linguagem Java é a mais complicada que tem. Existe alguma outra linguagem que se assemelhe ao Java ou alguma outra que seja mais complicada que o Java na área de desenvolvimento de sistemas? Olha só, é, vou no Classroom, Edilson, depois acessem o Classroom. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que considerar? Mas já tem lá na apostila, tá? Muitas dessas coisas que a gente vai ficar conversando. Então, não existe essa linha de pensamento, cara, que a gente vai, que a gente pode adotar de que uma linguagem é mais complicada do que o outro, ou mais difícil, ou qualquer coisa do tipo. Isso vai depender da experiência que você tem dentro dessa linguagem. Se você chegar para um programador Java, que ele já tem 10 anos de experiência programando no Java, e você falar o seguinte, que Java é muito complicado e que Python é muito mais fácil, ele vai dizer, não, Java para mim é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Python para mim eu vou ter que aprender um bocado de coisa que eu não sei, então é mais complicado. Java é muito tranquilo, pô, faço isso, faço aquilo. Então não existe isso, existe a experiência que você tem dentro da linguagem. É claro que, em termos educacionais, aprender algo já de cara orientado a objeto leva a uma curva de aprendizagem maior do que aprender algo que segue um paradigma imperativo. Por quê? Porque a gente precisa escrever e precisa saber, principalmente, mais conceitos para que a gente possa escrever nossos programas e estar com aquilo ali de forma
sólida, para que a gente possa falar até com propriedade e arquiteturar, desenhar melhor o que a gente vai estar fazendo, tá certo? Então, não existe isso mais complicado, menos complicado. A gente pode ter uma dificuldade inicial, que é normal, mas à medida que a gente for programando, que a gente for colocando a mão na massa, digamos assim, praticando, a gente vai ver que não é essa questão de ser mais difícil ou mais fácil, é a gente ter a experiência. Como o Java é uma linguagem muito mercadológica, assim como o Python está se tornando também, e vocês já tiveram uma introduçãozinha a Python, tá? A gente agora no segundo ano traz o Java para que a gente possa aumentar a formação de vocês, tá certo? Então a gente vai ficar sempre estudando pelo menos as duas linguagens, assim como a gente depois vai ver uma linguagem de mobile e linguagem web. Então, são linguagens que seguem paradigmas diferentes ou atacam problemas diferentes, tá certo? Então a gente vai aprendendo. Qual foi a linguagem que você mais demorou para aprender? Edilson está me perguntando. Edilson, acho que a linguagem que eu mais demorei assim para aprender foi Assembly. Então depois vocês podem pesquisar, tá certo? A linguagem que eu mais demorei para aprender foi Assembly. Olha só, opa, olha só que interessante. O fevereiro de 2021, tá? O Java perde a primeira posição de linguagem mais utilizada para o C. O Python ainda continua em terceiro, e enquanto o Java e o C estão caindo, o Python continua subindo no uso. Muito legal isso daqui. Fazia tempo que o Java estava em primeiro lugar, tá? Então, se vocês quiserem ter a curiosidade de... Tá certo, depois você assiste. Se quiserem ter a curiosidade de perguntar ou de pesquisar, aí vocês podem pesquisar aqui a linguagem Assembly, tá certo? A linguagem Assembly é uma linguagem escrita aqui, que a gente vai transacionando por meio de posições de memória, fazendo as coisas. Então, foi a linguagem mais complicada que eu já fiz alguma coisa que eu mais demorei para poder entender. Então, vamos voltar aqui só para eu terminar. Tá? Quando eu falo do paradigma O, de orientado a objeto, e que eu digo que ele pode ser entendido como uma subclassificação do imperativo, é que esse paradigma, ele na verdade, tem a mesma coisa do imperativo. Ou seja, o funcionamento dele também é por entrada, modelado por variáveis, e aí ações que modificam essas variáveis e que geram uma saída. Sendo que, agora eu disse lá no começo que a gente vai subdividir ele em módulos, que a gente vai chamar de classes. Então, agora, cada classe tem o seu estado, tá? Tem as suas variáveis e tem as suas ações que modificam esse estado, tá? E aí ela pode gerar saída para outras classes, pode ser estendidas para outras classes que modificam ela e assim por diante. Então, cada classe aqui, tá? Cada classe, ela tem seu estado, tem suas variáveis, tem suas ações, e o conjunto disso aqui tudinho é que vai formar o nosso programa, tá certo? Então, nós vamos estudar todas as características aí do orientado a objetos. Nós vamos ver mais coisas, tá certo? Nós vamos ver como é que a gente vai implementar esses carinhas. Eu vou, assim que a gente terminar aqui, vai ter atividade lá no Classroom, que é para vocês pesquisarem sobre alguns conceitos do que eu vou colocar, tá? Então, aí vocês vão poder já ir pesquisando, dando uma olhada, e depois a gente vai falar sobre isso, tá certo? E é claro que quando a gente veio com o paradigma O, ele passou agora a ele tem todas as vantagens do estilo imperativo e aumentou novas vantagens, porque agora as classes estimulam um projeto centrado em dados, tá? Permitindo que a gente modularize, a gente crie módulos para poder guardar. Permite agora que uma classe seja estendida por outra, ou seja, vai permitir o reuso dessas nossas classes, do que a gente está escrevendo,
Então, coisas que são semelhantes podem ser reusadas, devem ser reusadas, tá? Extensibilidade, possibilidade da gente estender e acrescentar coisas novas, acrescentar muitas bibliotecas e por aí vai. E também sempre aí uma aceitação comercial crescente que cada vez mais o mercado passou a utilizar Java também, tá certo? Tem algumas desvantagens, tá? Que a desvantagem é semelhante ao paradigma imperativo, mas enquanto lá a gente pode escrever muita coisa e se perder muito, aqui a gente, como tem essa estruturação por módulos, por classes, vai facilitar essa estruturação, então ele diminui, atenua isso daí, tá certo? Então eu vou parar aqui, e aí depois a gente vai falar sobre o paradigma orientado a aspectos, o paradigma estrutural e talvez o lógico. Mas eu vou parar aqui para poder explicar aqui a vocês como é que nós vamos funcionar em relação a essa disciplina de linguagens de programação. Então, eu vou falar um pouco sobre os paradigmas, depois vamos entrar em cada um desses paradigmas para ver a parte conceitual, e depois a gente vai estipular e definir uma linguagem para cada um. Eu estou repetindo para quem estava na sala, eu já falei, mas porque tem gente que participa aqui exclusivamente online. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre uma linguagem, e aí cada aula eu vou sortear alguns de vocês para apresentar. Por exemplo, vou chegar agora aí, Edilson. Edilson pegou a linguagem C++. Então, Edilson agora vai ter aí um tempinho para que ele possa explicar a pesquisa que ele fez e trazer alguns exemplos dessa linguagem para a gente e assim por diante. Então, a gente vai dividir os paradigmas, e aí, para começar logo contigo, Edilson. A gente vai dividir os paradigmas e cada um escolhe alguma linguagem dentre eles, desde que seja uma linguagem exclusiva, tá certo? Então, aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte inicial, sobre o paradigma imperativo, sobre o paradigma orientado a objeto, vocês podem falar. Eu vou passar a atividade que vai ser específica para o orientado a objeto, uma vez que, para quem vai presencial semana que vem, a gente já vai começar com Java, e para quem for online, a gente começa com Java sexta-feira. Então, a atividade vai direto à parte presencial. Quanto às apresentações, a gente vai começar as apresentações, as atividades sempre para as duas turmas, Samile. A atividade para a turma 1, que foi essa semana, eles tiveram a oportunidade, já eu dei um tempinho para que pesquisassem e escrevessem num caderno. Eu dei 30 minutos lá para que eles pesquisassem e escrevessem, aí já boa parte já fez, outros não. Mas aí vale para as duas turmas, tá? E as apresentações a gente começa a partir mais ou menos do segundo bimestre, tá bom? Não, semana que vem ainda não, Edilson, porque aí a gente ainda vai dividir quais são as linguagens para cada um, aí a gente vai ter uma listagem para que todo mundo possa colocar e não coloque nomes repetidos. Cada um vai ficar com uma linguagem, eu vou definir o dia e o horário que eu vou publicar para vocês colocarem qual é a linguagem lá. Então, se alguém já colocou uma linguagem C++, por exemplo, você não pode escolher ela, você tem que escolher outra diferente. Já quer fazer sua palestra? Então, bora sortear agora. Sorteio Edilson, José Edilson da Silva Filho. Pode começar, Edilson. Qual é a sua, Qual é a sua linguagem? Vou para, cadê? Qual é a sua linguagem? Olha aí, ó, show de bola. Deixa eu só parar aqui. Tá, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Porque eu vou interromper a gravação e depois, se vocês tiverem alguma coisa além disso, aí vocês podem ficar à vontade para falar. Não, o sorteio não é forjado, Samir. O sorteio vai eletrônico. O nome de vocês e aí sorteia na hora, tá? Isso é igual a sorteio do Insta. Eu vou interromper então aqui a gravação e aí vocês ficam à vontade